Eu acho que você, assim como todo mundo, tem muita vontade de não precisar estudar aquilo que você não gosta. Sabe aquela coisa, tipo, você ser obrigado a estudar aquelas disciplinas que você não tem nenhum tipo de prazer? No meu caso, seria estudar tipo uma química, sabe assim, aquelas coisas que a gente sabe que nem existe, que os caras inventaram, mas aquilo assim, eu nunca gostei de química, nunca consegui fazer uma relação real entre estudar química e sentir um prazer ou ver as coisas. Eu acho legal, acho fantástico a galera que entende, que gosta, que tem o pensamento certinho para isso, admiro muito, mas não é minha praia. A minha praia é a literatura, é a redação, é essa parte da palavra escrita, da criatividade. Então, eu consegui, em um determinado momento da minha vida, estudar aquilo que me agradava. Olha que massa! E eu tenho certeza que você também está em busca disso. Independente do curso que você vai fazer, independente se vai ser na melhor universidade do mundo, se não vai ser na melhor universidade do mundo, o mais importante é você gostar daquilo que você está estudando. Por quê? Porque uma hora aquilo vai se transformar na sua vida, no seu trabalho. Então imagina só se eu tivesse que ler todos esses livros que estão atrás de mim sem gostar de ler. Não vai dar certo. Então, muitas vezes, eu fico pensando na hora de se escolher um curso, que tipo de escolha você vai fazer? Você vai pensar no lado profissional ou você vai pensar também naquilo que você gosta, naquilo que te agrada? Porque é muito importante você saber escolher o curso que você quer pensando que você vai estudar aquilo o resto da vida. Ah, mas eu não vou ser um acadêmico. Não importa. Você não vai ser uma pessoa que vai estudar 5 anos de faculdade e nunca mais vai estudar sobre o assunto. A não ser que você queira ser medíocre, né? Então é uma escolha sua. A gente aprende desde muito cedo que estudar é uma obrigação, cara, é um castigo, né? Você tá lá, fez uma besteira gigante, sua mãe fala: "Você vai sentar e vai estudar". Aí você tá indo mal na prova, você não consegue, né, ir bem. Aí a sua mãe fala: "Vai estudar, vai estudar". Então o estudo passou de um momento de prazer, um momento de engrandecimento para um castigo. Todo mundo já passou por isso, cara, é a coisa mais normal do mundo. Mas qual que é o problema nisso? O problema é que a gente não consegue ver o prazer no estudo porque a gente tem a obrigação de estudar, a gente vai ser avaliado e a gente não gosta de ser avaliado. Então você já está estudando errado porque você está estudando para ser avaliado. Isso é um problema muito grave. Por quê? Porque você tem que estudar para aprender. E esse é um dilema que eu tenho assim com os alunos todos os anos, porque os alunos mudam, né? Então, eu todos os anos repito a mesma coisa. Você tem que estudar, você tem que gostar de estudar, você tem que sentir prazer naquele momento que você está estudando. Estudar é difícil? É difícil. Estudar é assistir vídeo? Não. E estudar é ficar com o TikTok ligado enquanto você faz exercício? Também não. Estudar é você sentar com caneta, com um lápis, um papel, um livro, uma apostila, o que você quiser. Mas isso é estudar. Não é ver vídeo, não é conversar, não é entretenimento. E aí entra um ponto-chave. A gente vive na era do entretenimento. Então a gente acha que o momento de estudo também é um momento de entretenimento. E não é, cara. A real é essa, tá? Estudar não é entretenimento. Estudar é concentração, é foco, é disciplina. Ah, é chato. Tá, cara. Tem um ditado africano que fala assim, ó: uma caneta é mais leve que uma pá. O dia que eu vi esse ditado, que eu entendi, eu falei, realmente, uma caneta é mais leve que uma pá. E a gente na escola aprende milhares de coisas que a gente acha que são inúteis, que elas podem fazer sentido uma vez na vida ou que não podem ou que nunca farão. Na internet tem muita discussão, ah, nunca fiz uma fórmula de Bhaskara na vida. Tudo bem, mas a fórmula de Bhaskara te ajudou a criar um raciocínio, te ajudou a criar uma ponte para você aprender outra coisa. É igual ler. Ah, as pessoas elas acham que leitura de escola é besteira, que é só fazer prova.
A escola está errada na forma como ela aborda, mas a leitura vai te trazer bagagem, vai te trazer o repertório de vida, vai te trazer conhecimento, você vai aprender sobre outras culturas, você vai desenvolver teu raciocínio e o teu raciocínio melhora quanto mais você lê, quanto mais você estuda. Então assim, eu estou estudando não serve para nada, serve. Uma hora isso aí vai fazer total sentido na sua vida, mas você tem que continuar. Vamos fazer uma analogia. Você vai fazer regime. Aí você fez o regime um dia, no outro dia não fez. Aí você fez num dia, no outro dia não fez. Aí você fez mais ou menos. Você nunca vai emagrecer, tá? É igual academia. Você vai na academia um dia, aí falta dois. Aí no outro você vai com preguiça. Aí você tem que fazer uma série de 30 segundos de descanso. Aí você pega seu celular e fica lá, ó, olhando o celular. 2 minutos. Ou seja, você quebrou o que tinha que ser feito. Vai dar errado. O estudo é a mesma coisa. Você precisa ter uma certa regularidade e aprender a gostar daquilo. Porque vai ser muito bom quando você for fluido, né? Quando tiver fluidez no estudo e você conseguir desenvolver aquilo bacana, perfeitamente. Eu percebo que muitas coisas relacionadas ao estudo, pensando no aspecto negativo, tem uma relação direta com você estudar com a obrigação de passar numa prova. Isso realmente é chato, tá? Eu concordo 100% que você estudar só por estudar, só pelo prazer de estudar, é muito mais legal do que você estudar para uma prova. Óbvio, até porque você vai fazer a prova, você tem lá aquele medinho de não passar, você tem a ansiedade, você tem a expectativa de quem está contando com a sua aprovação, quem está torcendo por você. Tudo isso envolve, né, o seu psicológico do estudo. Tudo isso tem uma relação muito interessante com o teu momento de aprendizagem. Por quê? Às vezes você está tão ansioso para passar no Enem, tão ansioso, que você começa a estudar desfocado, você começa a não ter tanta concentração. Isso vai atrapalhar muito. E quando você consegue, né, estudar relaxado, entrar ali naquele flow do conhecimento, sem uma grande preocupação, a tendência é render muito mais seu estudo. Então, a coisa mais importante de verdade é você começar a mudar a mentalidade para falar assim, ó, vou estudar pelo conhecimento, vou estudar para passar. Eu sei que você vai estudar para passar no Enem, mas você tem que colocar na tua cabeça que o estudo precisa ter uma relação positiva com o aprendizado. Seu cérebro precisa disso. E o fato de ter muita disciplina diferente também dá uma bagunçada, né? Porque assim, você olha lá na tua rotina de estudo, você está estudando 1 hora e meia de física. Aí daqui a pouco você tem que fazer 10 questões de humanas. Aí no final do dia você vai para biologia. Aí daqui a pouco você tem que fazer uma redação. Então esse tanto de matéria diferente, cara, que são muitas as diferenças, né, de uma física para uma redação, passando pela biologia, muitas vezes atrapalha a gente. Eu concordo, isso aí é difícil saber lidar com isso. Por isso que é importante você ter algumas estratégias, alguns momentos de descanso, né? Estudou lá 1 hora e meia de física. Você dá um descanso, vai comer alguma coisa, fica lá 20 minutos fazendo alguma coisa que não seja olhando para uma tela, para o teu cérebro descansar. E aí depois você vai fazer outra coisa. Esses momentos, eles são muito difíceis. Eu concordo com isso, tá? Eu entendo que são difíceis. Mas vocês precisam aprender a lidar com isso. Porque a vida é dura pra caramba, cara. Vou te dar um exemplo. Eu tô dando uma aula numa turma. Aí eu mudo de turma, às vezes muda de aula. Pessoal, né, professor de escola, então o cara tá lá no primeiro ano do ensino médio. Aí daqui a pouco ele vai dar uma aula pro terceiro ano do ensino médio. Aí depois vai pro segundo. Aí depois volta pro primeiro. Aí depois vai acabar o dia no terceiro. Ou seja, são muitas coisas diferentes que a gente vai aprendendo a fazer. E por isso que é muito importante a gente conseguir organizar o estudo para fazer essas mudanças. Eu sei, é muita coisa diferente? É muita coisa diferente. É muito exercício diferente? É muito exercício diferente. Mas você tem que fazer seu cérebro acostumar com isso. Porque no dia da prova também são coisas diferentes. E aí você vai aprendendo a estudar conciliando as disciplinas. No dia que você estudar matemática, você estuda matemática e alguma coisa de natureza.
No dia que você for fazer redação, você estuda lá um monte de exercício de humanas, de linguagem e faz uma redação junto, para você ir acostumando com isso. É muito importante fazer isso. Por isso, é fundamental que você aprenda a estudar de verdade. E o que é estudar de verdade? É um estudo ativo, uma coisa muito séria de fazer. Você precisa ler a matéria, estudar o conteúdo e depois praticar. Ah, eu estudei lá, assisti 2 aulas de biologia. Estou usando a biologia, tá? De exemplo. 2 aulas de biologia. O que você vai fazer depois de assistir essas 2 aulas? Fazer exercício. É isso que você tem que fazer. Ah, eu assisti 2 aulas de física. Vai fazer exercício de física. Ah, vou fazer flashcard. Não, se você fizer flashcard, você já começou errado. Mas eu vou falar disso não nesse vídeo. Mas assim, a primeira coisa e fundamental é o estudo ativo. Estudei, fiz exercício. Estudei, fiz exercício. Esse livro aqui, Aprendendo Inteligência, do professor Pierre, famoso professor aqui na internet, de vida, né? Ele tem muitos vídeos muito interessantes falando sobre isso. Ele fala justamente disso, da necessidade de você aprender e aplicar aquilo que você aprendeu. O teu cérebro precisa disso. Seu cérebro precisa que você faça exercícios para reforçar o aprendizado no mesmo dia que você aprendeu. Então, olha só como é importante. Ah, eu só quero estudar coisas da área da medicina porque eu quero fazer medicina e minha vida vai ser médico. Beleza. Até você passar no Enem, você precisa fazer o que tem que ser feito. Então, ah, meu sonho é só estudar aquilo que eu gosto. Eu também, não tenha dúvida. E aí a gente tem que aprender a estudar para quando chegar a hora de estudar aquilo que a gente realmente está afim de estudar, a gente ser pleno naquilo, a gente ser fluente naquilo. Então, lembra, estudo ativo. Estudei uma matéria, faço exercício daquela matéria. É sempre assim. E pensando no longo prazo, você não pode estudar igual se estuda em escola. Como é que você estuda em escola? Um dia antes você estuda aquele monte de coisa, decora aquele monte de coisa, faz a prova, no outro dia você não sabe de mais nada. Muitas vezes nem precisa ser o outro dia, né? No mesmo dia da prova você já não sabe de mais nada. Por quê? Você só decorou aquelas informações. Elas não entraram de verdade na sua cabeça. E se você fala, quer estudar só aquilo que eu gosto, a primeira coisa que tem que fazer é aprender a estudar. E esse estudo ativo. Fiz exercício. Estudei, fiz exercício. Estudei, fiz exercício. É assim que você vai fazer para conseguir passar no Enem. Ah, eu tô só de rolê no Enem, só tô matando o tempo aqui para enganar meu pai. Então, continua fazendo flashcard, continua fazendo aqueles resumos de lettering que dá tudo certo. E o estudo não precisa ser chato. Essa é a grande verdade da vida. Eu entendo vocês, porque vocês estão numa fase difícil, vocês estão nessa fase de Enem, e o Enem é complicado, é muita ansiedade, é muita gente falando besteira, é a tia na hora do almoço perguntando, e aí, como é que tá? Você acha que esse ano vai dar? Eu entendo tudo isso perfeitamente, não estou brincando. Agora, o que é importante? Importante é você fazer um estudo ativo de longo prazo. O que é um estudo ativo de longo prazo? É não estudar em cima da hora, é não ficar só querendo apagar o fogo. Isso é muito importante você fazer. E estudar de verdade é transformador, cara, tá? É uma coisa muito séria. Vou te dar um exemplo meu, beleza? Eu estou estudando inglês agora, de novo, né? Eu sempre estudei inglês desde sempre, mas agora eu estou estudando diferente. Eu estou fazendo igual eu fazia quando eu era criança, cara. Minha mãe mandava eu fazer, eu ficava puto na época, mas é fundamental. Eu leio inglês, aí eu vou lá e escrevo o texto, eu faço a cópia de um texto por dia. Então eu pego uma folha, tipo essa folha de redação que vocês treinam no Enem, sabe? Eu pego essa folha de redação e faço a cópia de um texto. Você já imaginou, cara, se eu fizer isso todo dia, 30 linhas? Então, em 30 dias, eu terei 30 textos em inglês. Em 60 dias, 60. Cara, num ano eu vou ter escrito 365 textos em inglês. Com certeza eu tô fluente, eu tô sabendo, tô dominando o idioma.
questões que você nunca vai aprender em cursinhos de inglês, como pontuação, por exemplo, eu vou dominar só fazendo essa técnica. Olha que fundamental você saber estudar para a vida. Não é estudar, vou decorar os verbos. Nada disso, cara. É um estudo honesto, é sem decoreba. É um estudo pelo estudo. Isso é transformador. E o que você precisa saber é transformar o seu estudo num estudo de longo prazo. O que é um estudo de longo prazo? Vou retomar aqui, fazendo estudo ativo, estudando de verdade, fazendo exercício, memorizando, colocando aquele aprendizado na prática. Isso é fundamental se você tem vontade de passar no Enem. Fazer o estudo ativo é o que vai fazer você passar na universidade. E é o que vai fazer você estudar aquilo que você realmente quer estudar no futuro. Ah, eu quero fazer engenharia. Cara, vai treinando muita lista de exercícios, que na engenharia você vai treinar muita lista de exercícios. Para quê? Para quando chegar na hora oficial da sua vida de trabalho, você fazer as coisas direito. E aí eu vou puxar um ganchinho aqui para minha matéria, que é a matéria de redação, e você vai pensar, nossa, eu faço redação só para passar no Enem. Aprendi um modelinho, fico repetindo esse modelinho, e esse modelinho é o que vai fazer com que eu entre na universidade. Tá, legal. E depois? Você vai entrar na universidade, segunda semana de aula, você vai ter que fazer um texto de 30 páginas para um professor. Aí vai ter um outro artigo de 10 páginas, aí vai ter um trabalho de 15 páginas. Você vai fazer o quê? Você vai falar, eu quero escrever 5 linhas de introdução com a Constituição. Não dá, cara. Entendeu? Então, assim, aproveita. Você já está fazendo redação. Você já está produzindo texto. Então, aproveita para raciocinar no idioma, cara, para transformar o que você está estudando em algo que vai fazer muito sentido na sua vida lá na frente. Isso daí, gente, não tem preço, tá? Não tem preço. Isso daí nada tira de você. Saber escrever bem é um diferencial para a tua vida, assim como estudar bem. Você estuda bem, você entra numa federal você já vai seguir adiante, ou você vai para a vida acadêmica, ou você vai para o mercado de trabalho, mas vai abrir portas na sua vida. Então, se eu pudesse te dar um conselho de vida, seria: aprenda a estudar de verdade. Vai te transformar e vai transformar a sua família inteira. Ah, mas meu pai já é rico. Tá, seu pai é rico. Um dia ele se vai, assim como o meu se foi. E aí? Vai estar tudo na sua mão, entendeu? Então você tem que dominar tudo isso que você aprende. Ah, eu aprendo matérias que não me importam. Importam para você, aprender a raciocinar, para você aprender de verdade a usar a sua vida. Por exemplo, tá? Tô gravando um vídeo para vocês aqui no YouTube. Eu pego o que eu aprendi de física. O que eu aprendi de física? Nada, só exercício? Não. Eu tenho aqui, 7 iluminações diferentes aqui no meu estúdio. Então eu tive que fazer um monte de teste, um monte de cálculo para pegar o rebatimento da luz para vir para cá, para trazer essa iluminação para cá. Isso é física, tá? O cara que joga sinuca, ele tem que saber bater aqui para a bola ir lá e não sei o quê. Tudo isso faz parte de um desenvolvimento de raciocínio, tá? Então assim, não vacila, não acha que a vida acaba no exercício que você está fazendo na escola. A vida é muito mais que isso. E ainda bem. Porque imagina que chato que seria se a vida fosse só o que a gente vê na escola ou no cursinho, não é mesmo? Então me conta aqui nos comentários se você gosta de estudar, se você já aprendeu a estudar, se você está capengando ainda no mundo dos estudos. E me conta de qual cidade do Brasil que você está me assistindo. Eu adoro saber de quais lugares as pessoas me assistem e como que elas gostam de acompanhar o conteúdo aqui do Certa Palavra. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço, valeu, tchau, tchau.